Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 2 de junho de 2024. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 2, versículo do 23 ao capítulo 3, versículo 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem dia de sábado que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo de que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga, havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos traz o contexto de Jesus e os fariseus. Os fariseus eram os legalistas, viviam a lei pela lei. Jesus vem trazer um novo ensinamento. Viver a lei, sim, pois Jesus disse que nem uma lei ele não veio para mudar, nem sequer uma vírgula da lei. Mas Jesus veio nos mostrar que o Deus Pai de Jesus e nosso Pai é um Deus de amor, um Deus de bondade e um Deus de misericórdia. Aqui são dois embates que Jesus tem em dia de sábado. Os judeus guardam o sábado e nós, católicos, guardamos o domingo porque é o dia da ressurreição. E aqui o primeiro embate é porque em dia de sábado os discípulos de Jesus colheram algumas espigas de trigo. Agora nós precisamos observar que os fariseus andavam com Jesus não porque tinham sido convertidos, porque admiravam Jesus, achavam que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Não, os fariseus andavam com Jesus para pegar Jesus em alguma coisa que ferisse a lei e poderem acusá-lo. E assim eles vão dizer a Jesus: porque eles fazem dia de sábado que não é permitido? Pois para os fariseus, eles não fazem nada no dia de sábado, é um dia para adorar a Deus. Mas Jesus vai contar a história do que aconteceu com Davi, o rei Davi, que num dia entrou, quando tiveram fome, entraram no templo e comeram os pães que ali só os sacerdotes poderiam comer. Então, Jesus vai dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que Jesus quer nos mostrar? Deus criou o sábado, foi o dia depois da criação que Deus descansou. Mas, como sabemos,
Deus não descansa nunca, é o tempo todo trabalhando, e assim Jesus também disse que ele era o imitador do Pai, trabalhava sempre. Então Jesus vai dizer que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Olha, se Deus criou o sábado e Jesus é Deus, ele é Senhor do sábado. E ele, sendo Deus, não criticou os discípulos porque era dia de sábado. Não, ele quer mostrar aos fariseus que Jesus é Deus e tem autoridade sobre tudo isso. E Jesus, sendo Deus, não achou que os discípulos feriram o sábado. E assim, Jesus vai, no complemento desse evangelho de hoje, no dia de sábado, vai estar na sinagoga. E ali havia um homem com a mão seca. E ali nós vemos que o evangelista vai ser muito cirúrgico em dizer que estavam ali não para ver Jesus, para ver os milagres, para se felicitar, se alegrar, porque estavam na presença de Deus. Estavam ali para observar se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Como eu falei anteriormente, eles não andavam com Jesus, não queriam ver Jesus, porque ele era Deus, porque ali estava diante dele o Messias, o Salvador. Não, eles estavam ali com Jesus para poder pegá-lo em alguma coisa que ferisse a lei, para poderem acusá-lo. Jesus vai dizer para cada um deles, disse ao homem da mão seca, levante-te e fica aqui no meio. E Jesus vai fazer uma pergunta, é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Eles não tiveram coragem de responder, nada disseram. E veja qual é a reação de Jesus. Qual é a reação diante de Deus? Diante daqueles homens. Era para eles se alegrarem, Senhor, faz um milagre, transforma a vida desse homem, esse homem que sofre há tanto tempo. Não. Aí nós veremos aqui qual é a reação de Jesus. Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque era duros de coração. Veja só, meus irmãos, qual é a dureza quando nós nos tornamos insensíveis para as coisas de Deus. Nós nos tornamos insensíveis para a graça de Deus. Nós nos tornamos insensíveis para ver o bem, para fazer o bem, para amar o nosso irmão, para perdoar o nosso irmão. Isso é a dureza do nosso coração que faz com que nós agimos dessa forma. Jesus se entristece, Jesus fica irado, porque ali diante deles está o Messias, aquele que eles esperavam, anunciado pelos profetas. Mas não, a dureza dos seus corações não reconhece Jesus como Messias e como Salvador. E ali Jesus vai dizer ao homem, estende a mão. Ele estendeu e imediatamente ela foi curada. Esse é o agir de Deus. O agir de Deus não tem hora, não tem lugar, não escolhe as pessoas. E assim, meus irmãos, nós devemos louvar e agradecer quando vemos Deus agir aos nossos irmãos, quando nós vemos a graça de Deus sendo derramada diante dos nossos olhos. Esse é o amor de Deus por cada um de nós. E assim nós vemos quais são as atitudes daqueles homens de coração duro e porque Jesus se encheu de ira e de tristeza. Pois que quando Jesus saiu, eles foram imediatamente, tramaram como Jesus e da maneira como deveriam matá-lo. Por quê? Se Jesus desobedecia a lei, como eles diziam, mas não reconhecia Jesus como aquele que criou a lei, eles estavam desmoralizados, eles estavam desautorizados. É como Jesus dizia,
colocam fardos tão pesados nos outros que eles mesmos não conseguem colocar um dedo. Essa é a nova aliança, é o amor de Deus que vem fazer essa aliança com cada um de nós, para que o nosso coração deixe de ser duro, para que verdadeiramente nós possamos nos converter, para que verdadeiramente nós tenhamos uma nova vida, uma vida de olhar o nosso irmão com amor, aquele que precisa. A graça de Deus não tem dia, não tem hora. E como é primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o maior dos mandamentos e é essa a aliança que Jesus veio fazer com cada um de nós. Que nós possamos rasgar o nosso coração, abrir o nosso coração para a graça de Deus, para que grandes maravilhas Deus faça em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e um abençoado domingo para todos nós.